Oi, tudo bem? Você gostaria de comprar uma água ou um suco para me ajudar hoje? Ela só queria vender um copo de suco de laranja naquele dia, mas aquele encontro mudaria completamente o destino de duas vidas. O sol caía forte sobre a rua, queimando o asfalto e deixando o ar pesado, quase difícil de respirar. As pessoas passavam apressadas, com olhos cansados, ignorando tudo ao redor, inclusive a jovem que segurava um pequeno carrinho improvisado cheio de laranjas frescas. Ana já estava ali há horas. Suas mãos estavam levemente manchadas pelo suco, seus dedos cansados de tanto espremer fruta, mas ainda assim ela mantinha um sorriso leve no rosto. Suco natural, bem gelado, só hoje em promoção, dizia ela com uma voz doce, tentando chamar a atenção de quem passava. Mas quase ninguém parava. Alguns fingiam não ouvir. Outros apenas olhavam de relance e seguiam adiante. Houve até quem torcesse o nariz, como se a simples presença dela fosse um incômodo. Ainda assim, Ana não desistia. Para ela, cada copo vendido não era apenas dinheiro, era comida na mesa, era remédio, era mais um dia sobrevivendo com dignidade. Ela respirou fundo, enxugou o suor da testa com o antebraço e voltou a arrumar as laranjas com cuidado, como se aquilo fosse um pequeno tesouro. Porque no fundo, era mesmo. Foi então que algo diferente aconteceu. Um carro preto, elegante e silencioso parou não muito longe dali. Não era o tipo de carro que costumava circular naquela rua simples. As pessoas ao redor diminuíram o passo. Algumas olharam curiosas. A porta se abriu lentamente e dele saiu um homem. Ou melhor, um homem em uma cadeira de rodas. Bem vestido, com roupas impecáveis, olhar sério e distante, como se carregasse um peso invisível que ninguém ali poderia compreender. Seus olhos não demonstravam curiosidade, nem interesse, apenas um vazio calmo, quase frio. Ele não parecia pertencer àquele lugar. E talvez realmente não pertencesse. Ana observou por um instante, não por interesse no dinheiro, não por curiosidade sobre o carro, mas porque havia algo naquele homem, algo silencioso, quebrado, que ela não sabia explicar. Ela hesitou por um segundo. Depois, como sempre fazia com todos, respirou fundo e empurrou seu carrinho alguns passos à frente, aproximando-se dele com seu sorriso simples e sincero. Moço, quer um copo de suco de laranja? Tá bem gelado, e é natural. O homem nem respondeu de imediato. Seus olhos apenas se moveram lentamente até ela, analisando-a de cima a baixo, não com desprezo, mas com uma distância tão grande que parecia impossível de atravessar, como se ele já tivesse visto o suficiente da vida para não esperar nada de ninguém. Não respondeu ele seco, sem emoção. Era o tipo de resposta que faria qualquer pessoa desistir. Mas Ana não era qualquer pessoa. Ela apenas inclinou levemente a cabeça, mantendo o sorriso. Tudo bem, mas o senhor parece cansado. Pode experimentar. É por minha conta. Por um instante o tempo pareceu parar. Ninguém nunca falava assim com ele. Ninguém oferecia algo sem querer algo em troca. E ainda assim ali estava aquela garota, com roupas simples, mãos manchadas de laranja e um sorriso que não parecia ter sido comprado, nem ensaiado. Ele franziu levemente a testa, confuso. Por quê? Perguntou quase sem perceber. Ana deu de ombros com naturalidade. Porque às vezes a gente só precisa de algo simples para melhorar o dia. A resposta era tão simples que parecia absurda. O homem ficou em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele, algo pequeno, quase esquecido, se moveu. Ele não sabia ainda, mas aquele copo de suco de laranja seria o começo de tudo. O nome dela era Ana. Para quem passava apressado pela rua, ela era apenas mais uma vendedora ambulante tentando ganhar a vida com um carrinho simples de suco de laranja. Mas por trás daquele sorriso constante, havia uma história que poucos conheciam, e menos ainda tinham tempo ou interesse para ouvir. Ana acordava todos os dias antes do sol nascer. Enquanto a cidade ainda dormia, ela já estava de pé em silêncio para não acordar a única pessoa que ainda tinha no mundo, sua mãe. A pequena casa onde moravam era simples, com paredes desgastadas e móveis antigos,
mas sempre limpa, organizada com um cuidado quase carinhoso, como se aquilo fosse a forma de Ana dizer: ainda temos dignidade. Na cozinha, ela começava o ritual de todos os dias. Lavava as laranjas uma a uma, escolhendo as melhores, separando as que estavam maduras no ponto certo. Não era apenas trabalho, era quase um gesto de respeito. Para ela, cada copo de suco que vendia carregava um pouco da sua história. Enquanto espremia as frutas, seus pensamentos iam longe. Houve um tempo em que tudo era diferente. Seu pai ainda estava presente, a casa era mais leve, as risadas mais frequentes. Ele era quem ensinava Ana a nunca desistir, a sempre fazer o melhor com o que tinha. Mas a vida, como tantas vezes acontece, mudou rápido demais. Uma doença levou seu pai embora, e desde então, tudo passou a depender dela. Sua mãe, frágil e frequentemente doente, já não conseguia trabalhar. Os remédios eram caros, as contas não paravam de chegar. E Ana apenas continuava, sem reclamar, sem parar. Depois de preparar tudo, ela sempre deixava o café pronto para a mãe com um pequeno bilhete escrito à mão. Às vezes era apenas um bom dia, outras vezes um te amo, ou até uma frase simples como vai dar tudo certo. Pequenos gestos que para ela tinham um peso enorme. E então, com o carrinho improvisado e as garrafas de suco bem organizadas, ela saía para a rua. O caminho até o ponto onde vendia era longo. Mas Ana nunca demonstrava cansaço. Pelo contrário, ela observava tudo ao redor. Cumprimentava as pessoas, mesmo aquelas que nunca respondiam. Ajudava idosos a atravessar a rua quando podia. E mesmo sem ter muito, às vezes ainda dividia o pouco que ganhava com alguém que parecia precisar mais. Era isso que tornava Ana diferente. Não era apenas a luta. Era a forma como ela lutava. Muitos a tratavam como invisível. Outros como se ela fosse um incômodo. Já ouviu palavras duras, olhares de desprezo, risadas maldosas. Mas nenhuma dessas coisas conseguiu roubar dela aquilo que parecia ser sua maior riqueza, a capacidade de permanecer gentil. Havia dias difíceis, dias em que vendia quase nada, dias em que voltava para casa com os pés doloridos, as mãos cansadas e o coração apertado, por não saber se conseguiria pagar tudo o que precisava. Mas mesmo nesses dias, ela ainda sorria, porque no fundo, Ana acreditava em algo que ninguém podia tirar dela: a esperança. E talvez fosse exatamente isso que fazia com que aquele encontro inesperado naquele dia comum, sob o sol escaldante, se tornasse algo tão especial. Porque quando duas vidas completamente diferentes se cruzam, às vezes, não é o dinheiro, nem o poder, nem as circunstâncias que definem o que vai acontecer, mas sim a essência de quem cada um é por dentro. E Ana, mesmo sem saber, estava prestes a mudar tudo. O nome dele era Leonardo. Para o mundo, ele era um homem de sucesso, alguém que tinha conquistado tudo antes mesmo dos 35 anos. Seu rosto já havia estampado revistas, seu nome era citado em eventos importantes, e sua empresa era vista como um exemplo de crescimento e inovação. Para muitos, ele era a prova viva de que esforço e inteligência podiam levar alguém ao topo. Mas ninguém conhecia a história completa. Ninguém via o que havia por trás daquele olhar distante, quase vazio. Antes, Leonardo era diferente, muito diferente. Ele era o tipo de homem que entrava em um lugar e iluminava o ambiente. Confiante, determinado, cheio de planos e sonhos. Trabalhava duro, sim, mas também sabia aproveitar a vida. Tinha amigos, tinha uma mulher ao seu lado, alguém que dizia amá-lo, alguém em quem ele acreditava, até o dia em que tudo mudou. O acidente foi rápido, um instante, um erro, um segundo que separa o antes do depois. Quando acordou no hospital, o mundo já não era o mesmo. O corpo não respondia como antes, as pernas não se moviam, e junto com elas parecia que algo dentro dele também havia deixado de existir. No começo houve esperança, médicos, tratamentos, promessas. Depois silêncio. E então, abandono. A mulher que dizia que o amava não ficou. Os amigos pouco a pouco desapareceram. As visitas se tornaram raras. As mensagens inexistentes. E Leonardo entendeu da forma mais cruel possível
algo que nunca havia percebido antes. Muitas pessoas estavam ao seu lado, mas não por quem ele era, era pelo que ele tinha. E quando a vida dele deixou de ser perfeita, quando ele deixou de ser forte, independente e admirado, ele também deixou de ser importante. Aquilo o destruiu por dentro. Não apenas o acidente, mas a solidão que veio depois. Leonardo continuou vivendo, continuou trabalhando. Sua empresa cresceu ainda mais, o dinheiro aumentou, o nome dele se tornou ainda mais respeitado. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Ele se tornou frio, reservado, distante. Não confiava mais em ninguém, não acreditava em gestos gentis. Para ele tudo tinha um preço, tudo tinha uma intenção escondida. E com o tempo ele passou a preferir o silêncio à decepção. A cadeira de rodas não era o que mais o prendia, era o que ele carregava dentro de si. Ainda assim havia momentos em que ele saía, não por vontade, mas por necessidade. Reuniões, compromissos, decisões que não podiam esperar. E foi em um desses dias, sem qualquer expectativa, sem qualquer intenção de mudar sua rotina, que ele acabou naquela rua simples. Um lugar que não combinava com ele. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Quando o carro parou, Leonardo já estava cansado. Não fisicamente, mas mentalmente. Era o mesmo ciclo de sempre. Pessoas falando, sorrindo, fingindo. Ele apenas existia no meio daquilo tudo, sem realmente se conectar com nada. E então, ele a viu. No começo foi apenas um detalhe. Uma garota com um carrinho simples, cercada por laranjas, chamando clientes que não paravam. Nada de extraordinário, nada que normalmente chamaria sua atenção. Mas havia algo. Talvez fosse a insistência tranquila, talvez fosse o sorriso que não parecia forçado, ou talvez fosse a forma como ela continuava tentando mesmo sendo ignorada. Ele não sabia explicar, e nem tentou, até que ela se aproximou. Simples, direta, sem medo, oferecendo algo que para ele parecia pequeno demais para importar, mas que de alguma forma carregava um peso diferente. Quando ele recusou foi automático. Era assim que ele lidava com o mundo agora, afastando tudo, antes que tivesse a chance de se aproximar. Mas ela não foi embora como os outros fariam. Ela ficou, e mais do que isso, ela ofereceu, sem interesse, sem expectativa, sem saber quem ele era. Aquilo não fazia sentido, e pela primeira vez em muito tempo Leonardo não soube como reagir, porque no fundo havia algo que ele não queria admitir, nem para si mesmo. Ele estava cansado de um mundo onde tudo era troca, e aquela garota parecia não jogar esse jogo. Ele ainda não sabia, mas aquele momento simples, um copo de suco oferecido sem motivo, começaria a quebrar pouco a pouco as barreiras que ele levou anos para construir. E talvez fosse exatamente disso que ele mais precisava. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos depois da resposta de Ana. O barulho da rua continuava ao redor, carros passando, pessoas conversando, passos apressados. Mas para ele, tudo parecia distante, como se estivesse isolado dentro de si mesmo. O copo de suco ainda estava estendido na direção dele. Simples, transparente, sem nenhuma intenção escondida. Ele olhou para aquilo, e depois para ela. Ana não desviava o olhar, não com insistência nem com expectativa. Apenas estava ali com aquele sorriso leve, como se oferecer algo sem receber nada em troca fosse a coisa mais normal do mundo. Leonardo franziu levemente a testa. Aquilo não fazia sentido. Na vida dele tudo sempre tinha um motivo, um interesse, uma estratégia. As pessoas não faziam nada de graça não com ele, nunca. Eu disse que não quero, repetiu um pouco mais firme, como se quisesse encerrar aquilo de vez. Mas Ana apenas deu um pequeno suspiro, como quem aceita a resposta sem se ofender. Tudo bem, disse ela com tranquilidade. Mas se mudar de ideia, eu vou estar aqui. Ela recuou um passo, voltando para o carrinho como se nada tivesse acontecido, sem insistir, sem reclamar, sem mudar a expressão. E foi exatamente isso que fez Leonardo hesitar. Se ela tivesse insistido demais, ele teria se afastado. Se tivesse ficado chateada, ele ignoraria. Se tivesse tentado convencê-lo, ele perderia o interesse. Mas ela simplesmente aceitou. Aquilo o desconcertou.
Ele desviou o olhar por um instante, tentando voltar ao seu estado habitual, distante, fechado, indiferente. Mas algo já havia mudado. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para incomodá-lo. Depois de alguns segundos, ele falou sem olhar diretamente para ela. Quanto custa? Ana levantou o olhar rapidamente, surpresa, mas não demonstrou euforia. Apenas sorriu de leve. É barato, respondeu. Mas o primeiro eu falei que era por minha conta. Leonardo soltou um leve suspiro, quase impaciente. Eu não aceito coisas de graça. Ana inclinou a cabeça pensativa por um segundo. Então paga o próximo, disse ela de forma simples. Aquilo arrancou dele algo raro. Um quase sorriso. Discreto, rápido, mas real. Ele olhou novamente para ela, dessa vez com um pouco mais de atenção, como se estivesse tentando entender quem ela era de verdade. Sem dizer mais nada, ele estendeu a mão e pegou o copo. O vidro estava gelado. Pequenas gotas escorriam pela lateral. Ele levou até os lábios, ainda sem muita expectativa, e tomou um gole. O sabor era fresco, natural, simples, mas surpreendentemente bom. Nada extraordinário, e ao mesmo tempo completamente diferente de tudo o que ele vinha experimentando ultimamente. Porque não era só o suco, era o momento. Leonardo abaixou o copo lentamente. Ana o observava sem pressionar, apenas esperando. É bom, disse ele quase sem perceber. Eu sei, respondeu ela com um sorriso orgulhoso, mais leve. Eu faço com carinho. Carinho. Aquela palavra soou estranha para ele. Fazia tempo que não a ouvia, e mais ainda que não a sentia. Ele permaneceu ali por mais alguns segundos, segurando o copo sem saber exatamente por quê. Não havia motivo para continuar, mas ainda assim, ele não ia embora. Você fica aqui o dia todo? Perguntou de repente. Ana assentiu. Quase todo dia. E vende bem. Ela deu de ombros. Tem dias bons, e dias nem tanto. Mas dá para seguir. Era uma resposta honesta, sem drama, sem vitimismo, e isso mais uma vez chamou a atenção dele. Leonardo ficou em silêncio novamente, mas dessa vez, o silêncio não era vazio, era curioso. Ele tomou mais um gole do suco, e pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em negócios, nem em dinheiro, nem em problemas. Estava apenas ali, presente, por causa de um copo de suco de laranja e de uma garota que não fazia parte do mundo dele. Ou talvez, era exatamente por isso que fazia tanta diferença. Antes de ir embora, ele colocou a mão no bolso e tirou o dinheiro. Ana imediatamente levantou a mão, negando. Esse não, disse ela. Esse foi o primeiro. Leonardo a encarou por um segundo, e então lentamente guardou o dinheiro de volta, sem discutir, sem insistir. Ele apenas assentiu levemente com a cabeça e virou a cadeira de rodas. Mas antes de se afastar completamente, ele olhou para trás. Ana já estava atendendo outra pessoa com o mesmo sorriso de sempre, como se aquele encontro não tivesse sido nada demais, como se fosse apenas mais um momento comum no dia dela. Mas para ele, não foi. Enquanto o carro se afastava, Leonardo manteve o olhar perdido por alguns instantes. Algo dentro dele havia sido tocado, algo que ele achava que não existia mais. E mesmo sem admitir, um pensamento simples começou a se formar. Ele queria voltar. Não por causa do suco, mas por causa dela. No dia seguinte, Leonardo voltou. Ele mesmo não soube explicar o motivo. Disse a si mesmo que era apenas coincidência, que tinha um compromisso naquela região, que o trânsito o levou até ali. Mas no fundo ele sabia. Nenhuma daquelas desculpas era verdadeira. O carro parou no mesmo lugar. E como no dia anterior, Ana estava lá. O mesmo carrinho. As mesmas laranjas. O mesmo sorriso. Mas dessa vez, quando ela o viu, seus olhos brilharam de leve, não com surpresa exagerada, mas com um reconhecimento simples, quase acolhedor. Voltou, disse ela com naturalidade. Leonardo arqueou levemente a sobrancelha. Eu disse que pagaria o próximo, respondeu em um tom neutro, como se aquilo fosse apenas uma obrigação sendo cumprida. Ana sorriu. Então hoje não é de graça, brincou ela. Hoje não, confirmou ele. Ela preparou o suco ali mesmo na frente dele. Movimentos rápidos, precisos, acostumados. Cortou a laranja, espremeu com cuidado, despejou o líquido no copo.
Não havia pressa, não havia distração. Leonardo observava. Ele não estava acostumado a ver alguém fazer algo com tanta atenção aos detalhes. Algo tão simples, mas tratado como importante. Você sempre faz assim? Perguntou ele. Assim como se fosse especial. Ana parou por um segundo pensativa antes de responder. Para mim disse ela. Cada copo pode ser o único do dia de alguém. A resposta ficou ecoando na mente dele por alguns instantes. Ele pegou o copo dessa vez sem hesitar e tomou um gole. O sabor era o mesmo, mas a sensação era diferente. Quanto é? Perguntou. Ela disse o preço. Leonardo pagou, mas discretamente deixou um valor maior. Ana percebeu na hora. Moço chamou ela, devolvendo parte do dinheiro. É só isso. Fica com o resto, respondeu ele sem olhar diretamente. Ana balançou a cabeça. Não. Eu cobro o justo. Leonardo franziu levemente a testa. É gorjeta. Ela sorriu de lado. Então deixa para alguém que precise mais que eu. Aquilo o pegou de surpresa. Não era orgulho, não era rejeição. Era princípio. Ele pegou o dinheiro de volta sem discutir. E pela segunda vez algo dentro dele se moveu. Nos dias seguintes aquilo se repetiu. Leonardo começou a aparecer com frequência. Às vezes no mesmo horário, às vezes um pouco mais cedo, outras vezes mais tarde, mas sempre voltava. E a cada dia ficava um pouco mais. No começo eram apenas algumas palavras, depois pequenas conversas. E quando ele percebeu, já estava esperando por aquilo. Aconteceu alguma coisa hoje? Perguntava Ana, enquanto preparava o suco. Reuniões, respondia ele. Como sempre. Você parece cansado. Eu sempre estou. Ela ria. Então precisa de 2 copos hoje. Ele quase sorria. As conversas eram simples. Nada profundo, nada dramático, mas de alguma forma eram reais. Ana contava pequenas histórias do dia. Falava de clientes, de situações engraçadas, de dificuldades também, mas sempre de um jeito leve, como se a vida fosse algo difícil, mas ainda assim bonito. Leonardo ouvia, mais do que falava, mas pouco a pouco, começou a se abrir. Não sobre tudo, mas o suficiente. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Ele perguntou em um desses dias. Ana deu de ombros. Já pensei, mas por enquanto isso aqui funciona. Você poderia ganhar mais, talvez, disse ela, mas nem tudo é só dinheiro. Ele a olhou com atenção. Para você não. Ela sustentou o olhar. Para você é... A pergunta ficou no ar. Leonardo desviou o olhar. Ela respondeu depois de um tempo. Ana não insistiu. E foi exatamente isso que fez ele continuar. Porque ela não pressionava, não julgava, não tentava mudar quem ele era. Ela apenas estava ali, e isso para alguém como Leonardo era mais raro do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Com o passar dos dias, algo mudou claramente. Ele começou a chegar e procurar por ela. Não pelo carrinho, não pelo suco, mas por ela. E quando ela não estava olhando, ele a observava. A forma como tratava as pessoas, como sorria mesmo quando estava cansada, como ajudava sem esperar nada. Aquilo não parecia ensaiado, não parecia estratégico, era genuíno. E aquilo o desconcertava, porque no mundo dele pessoas assim não existiam, ou pelo menos ele achava que não. Até agora. Uma tarde, enquanto o movimento estava mais tranquilo, Ana se sentou por um momento ao lado do carrinho. Leonardo já havia terminado o suco, mas não foi embora. Ficaram em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio desconfortável. Era leve. Você não fala muito sobre você, disse Ana olhando para frente. Leonardo ficou quieto. Não tem muito o que falar. Todo mundo tem, respondeu ela. Ele pensou por um instante. Eu já tive tudo o que achei que queria, disse ele finalmente, e perdi o que realmente importava. Ana não perguntou mais nada, apenas ouviu, e aquilo era exatamente o que ele precisava, porque pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia que precisava se proteger, nem se explicar, nem se esconder. Ele apenas podia ser. E sem perceber, Leonardo começou a esperar por aqueles momentos. Aquela rua, aquele carrinho, aquela garota. Porque no meio de um mundo onde tudo parecia calculado, interesseiro e vazio,
Ana era o único lugar onde ele ainda sentia algo verdadeiro. E isso estava começando a mudar tudo. Um dia, ela não estava lá. No começo, Leonardo não percebeu imediatamente. O carro parou no mesmo lugar como sempre, e ele olhou automaticamente para o ponto onde o carrinho ficava. Mas naquele dia, havia apenas o espaço vazio, um pedaço de calçada comum, sem cor, sem movimento. Sem Ana. Ele franziu levemente a testa. Talvez tivesse chegado mais cedo, ou mais tarde. Talvez ela estivesse apenas atrasada. Vamos esperar um pouco, disse ele ao motorista sem tirar os olhos da rua. Os minutos passaram. 5, 10, 15, nada. As pessoas continuavam passando, a cidade seguia seu ritmo. Mas aquele pequeno detalhe, a ausência dela parecia fora do lugar. Como se algo que deveria estar ali simplesmente tivesse desaparecido. Leonardo tentou agir como se não fosse importante. Vamos, disse ele finalmente. O carro seguiu, mas a sensação ficou. Naquele dia ele não prestou atenção em nada. As reuniões aconteceram, as pessoas falaram, os números foram discutidos, mas sua mente estava em outro lugar. Ou melhor, em uma pergunta simples que não saía da sua cabeça. Por que ela não estava lá? No dia seguinte ele voltou. E mais uma vez, nada. Agora já não era mais coincidência. Era estranho, incompleto, inquietante. Você sabe o que aconteceu com a garota do suco? Perguntou ele a um vendedor próximo, tentando manter o tom casual. O homem deu de ombros. Ela não apareceu esses dias. Ouvi dizer que teve problema em casa. Leonardo sentiu algo apertar dentro do peito. Problema. A palavra parecia pequena, mas carregava um peso enorme. Que tipo de problema? Não sei direito. Acho que a mãe dela tá doente, ou coisa assim. Leonardo ficou em silêncio. A informação era vaga e incompleta, mas suficiente. Sem pensar muito, ele tomou uma decisão. Vamos descobrir onde ela mora. O motorista hesitou por um segundo, surpreso com o pedido. Não era algo comum vindo dele. Senhor, não temos o endereço. Leonardo olhou novamente para a rua como se procurasse uma resposta ali. Então a gente descobre. E descobriram. Não foi rápido nem fácil. Algumas perguntas, algumas tentativas, algumas informações desencontradas. Até que finalmente chegaram a um endereço simples em uma área mais afastada onde as casas eram pequenas. E o silêncio era diferente, mais pesado. Leonardo desceu do carro. O ambiente não combinava com ele. Ou talvez fosse ele que não combinasse com aquele lugar. A cadeira de rodas avançou lentamente até a porta. Ele hesitou por um instante. Não era apenas sobre encontrá-la. Era sobre atravessar um limite que ele nunca cruzava. Mas antes que pudesse mudar de ideia, ele bateu. Alguns segundos de silêncio. E então, a porta se abriu. Ana estava ali, mas não era a mesma Ana. Seu rosto estava mais cansado. Os olhos levemente vermelhos. O sorriso não veio imediatamente. Ela se surpreendeu ao vê-lo. Você disse quase sem acreditar. Leonardo a observou com atenção. Você não foi trabalhar. Ela abaixou o olhar por um instante como se não soubesse o que dizer. Minha mãe piorou, respondeu em voz baixa. Eu precisei ficar. O silêncio se instalou por um momento. Leonardo olhou ao redor, percebendo detalhes que nunca tinha visto antes. A simplicidade do lugar, o desgaste das coisas, a realidade dela, muito além daquele carrinho na rua. Você precisa de ajuda, disse ele direto. Ana levantou o olhar imediatamente. Não. A resposta foi rápida, firme, instintiva. Leonardo franziu levemente a testa. Você nem sabe o que eu ia dizer. Eu sei, respondeu ela. E mesmo assim, não. Aquilo o pegou desprevenido. Porque Ana respirou fundo, tentando manter a calma. Porque eu não quero dever nada a ninguém. Não é uma dívida. Para mim é. Os dois ficaram em silêncio. Leonardo não estava acostumado a ouvir não. Muito menos daquela forma. Sem medo, sem hesitação, sem interesse. Eu posso pagar o tratamento dela, disse ele tentando novamente. Isso não vai fazer diferença para mim. Ana deu um pequeno passo para trás. Mas faz para mim. A resposta foi suave, mas carregada de algo profundo. Eu agradeço.
continuou ela agora mais calma. De verdade. Mas eu não posso aceitar. Leonardo a encarou por alguns segundos. E pela primeira vez não sentiu irritação. Sentiu respeito. Porque aquilo não era orgulho vazio. Era dignidade. Era a mesma coisa que ele tinha perdido. Sem perceber. Ele assentiu levemente. Tudo bem. Ana pareceu surpresa com a resposta. Tudo bem, repetiu quase desconfiada. Tudo bem, confirmou ele. Mas isso não significa que eu não vá fazer nada. Ela franziu a testa. O que isso quer dizer? Leonardo olhou para ela com uma expressão diferente, mais suave, mais humana. Quer dizer que eu não vou te ajudar do jeito que você espera. Ana não entendeu completamente, mas de alguma forma, sentiu que algo estava prestes a acontecer, e ela estava certa. Porque aquele momento, aquela recusa, aquela conversa, aquela porta aberta entre dois mundos tão diferentes, não era o fim de algo. Era o começo de uma mudança muito maior do que qualquer um dos dois podia imaginar. Depois daquele dia, Leonardo não voltou imediatamente, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, Ana sentiu a ausência dele. Os dias passaram lentamente. Ela voltou para a rua, assim que pôde, mesmo cansada, mesmo com a preocupação constante com a mãe. O carrinho estava no mesmo lugar, as laranjas alinhadas como sempre. O sorriso voltou, ainda que mais discreto. Mas algo estava diferente. Ela se pegava olhando para o lado de vez em quando, esperando, sem admitir. Hoje vai aparecer, pensava. Mas ele não aparecia, nem no dia seguinte, nem no outro. Ana tentou ignorar. Disse a si mesma que aquilo não significava nada, que ele era apenas um cliente como qualquer outro. Mas no fundo sabia que não era verdade, porque de alguma forma Leonardo tinha se tornado parte da rotina dela. E agora havia um vazio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo não estava parado. Ele não voltou porque estava ocupado, não com reuniões, nem com negócios comuns, mas com algo diferente, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele estava observando, investigando, pensando, não sobre números, mas sobre uma pessoa, Ana. Ele descobriu mais do que esperava. Soube da mãe dela, das dificuldades das contas acumuladas, dos dias em que ela mal conseguia vender o suficiente para cobrir o básico. Descobriu também algo que confirmou tudo o que já havia percebido. Ela nunca aceitava ajuda fácil, recusava doações, recusava favores, recusava qualquer coisa que tirasse dela o direito de conquistar com esforço. E isso mudou completamente a forma como ele via a situação. Dar dinheiro não vai funcionar, disse ele pensativo. Então, o que o senhor pretende fazer? Perguntou o assistente. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. E então, teve uma ideia simples, mas poderosa. Dias depois, algo novo apareceu na mesma rua onde Ana costumava vender suco. No começo ninguém entendeu. Era um pequeno ponto comercial reformado rapidamente, com uma fachada limpa, bonita, chamativa, um letreiro simples, elegante, e no centro dele uma frase: suco natural da Ana. Quando ela chegou naquela manhã, parou. Seus olhos se arregalaram. O carrinho ainda estava ali, mas ao lado dele estava aquilo. Ela se aproximou lentamente, como se não tivesse certeza se era real. O coração começou a bater mais rápido. Isso, murmurou confusa. Antes que pudesse entender, um homem se aproximou. Você é a Ana? Perguntou. Ela assentiu, ainda sem palavras. Isso aqui é seu. O mundo pareceu parar. Meu, sim. Foi preparado para você. Equipamento novo, estrutura, tudo pronto. Você só precisa entrar e continuar fazendo o que já faz. Ana deu um passo para trás. Não, isso não pode ser. Pode, respondeu o homem. E já está no seu nome. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era grande demais, rápido demais, impossível demais. Quem fez isso? Perguntou com a voz quase falhando. O homem hesitou por um segundo. Alguém que não quer aparecer, mas no fundo, ela já sabia. Ana fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e quando abriu novamente, havia algo diferente ali. Não era apenas surpresa, era emoção, mas também conflito, porque ela sabia exatamente o que aquilo significava.
e sabia que não era algo simples de aceitar. No mesmo instante, como se o destino estivesse apenas esperando aquele momento, um carro parou do outro lado da rua. Ela olhou. E ele estava lá, Leonardo, observando, sem se aproximar, sem dizer nada. Ana deu alguns passos na direção dele, determinada, confusa, com o coração acelerado. Quando chegou perto, não esperou. Foi você, disse ela direta. Leonardo sustentou o olhar. Foi. Por quê? A pergunta saiu mais forte do que ela imaginava. Não era raiva, mas também não era aceitação. Era necessidade de entender. Leonardo respirou fundo. Porque você precisava. Ana balançou a cabeça. Eu disse que não queria ajuda. E eu respeitei isso. Ela franziu a testa. Isso não é respeitar. Leonardo a olhou com calma. Eu não te dei dinheiro. Ela ficou em silêncio. Eu não tirei sua escolha, continuou ele. Você pode recusar isso também. As palavras foram diretas, sem pressão, sem controle. Ana olhou para o lugar, depois para ele, depois para o chão. Isso muda tudo, disse ela em voz baixa. Eu sei. E se eu não quiser? Leonardo assentiu levemente. Então não usa. Ela levantou o olhar novamente, confusa, desarmada. Você faria tudo isso, sem saber se eu vou aceitar? Leonardo deu um pequeno suspiro. Sim. Por quê? Agora. A resposta demorou um pouco mais. Ele não desviou o olhar. Porque eu não estou tentando te comprar. O silêncio se aprofundou. Ana sentiu algo apertar dentro do peito. Então o que você está tentando fazer? Perguntou ela quase em um sussurro. Leonardo a observou por alguns segundos, e então respondeu com uma sinceridade que nem ele sabia que ainda existia dentro dele. Eu só queria te ver sorrir. E naquele momento, tudo mudou. Porque pela primeira vez, Ana percebeu que aquilo não era sobre dinheiro, não era sobre poder, era sobre algo muito mais raro, algo que ela não esperava encontrar, e que ele achava que tinha perdido para sempre. Ana ficou em silêncio por alguns segundos depois daquelas palavras. O barulho da rua parecia distante outra vez, como se tudo ao redor tivesse perdido importância. Seus olhos ainda estavam fixos em Leonardo, tentando entender algo que ia muito além do que estava sendo dito. Eu só queria te ver sorrir. Aquilo não soava como alguém tentando impressionar. Não soava como promessa. Não soava como estratégia. Soava verdadeiro. E talvez fosse exatamente isso que mais a assustava. Ela respirou fundo, desviando o olhar por um instante, como se precisasse de espaço para organizar o que estava sentindo. Você não faz ideia do que isso significa para mim, disse ela com a voz baixa, mas firme. Leonardo não respondeu. Ele sabia que não precisava. Eu lutei muito para chegar até aqui, continuou ela. Mesmo sendo pouco, sempre foi meu. Ele assentiu. Eu sei. Ana franziu levemente a testa. Não, você não sabe. Agora havia emoção na voz dela. Não era ingratidão. Era algo mais profundo, medo de perder aquilo que a fazia sentir forte e independente inteira. Se eu aceitar isso, parece que tudo o que eu fiz não foi suficiente. Leonardo a observou com atenção. E pela primeira vez, ele não viu apenas uma garota lutando. Ele viu alguém que entendia o valor de cada passo dado, porque nenhum deles foi fácil. Não é isso, disse ele com calma. Isso não apaga nada do que você fez. Ana permaneceu em silêncio. Você construiu tudo até aqui sozinha, continuou ele. Isso aqui só amplia o que já é seu. Ela levantou o olhar lentamente. E por que você faria isso por mim? A pergunta saiu mais suave agora, menos defensiva, mais aberta. Leonardo hesitou por um instante. Não porque não tivesse resposta, mas porque nunca tinha dito aquilo em voz alta antes. Porque você foi a única pessoa que me tratou como alguém normal. Ana sentiu o coração apertar, sem saber quem eu era, sem querer nada em troca, sem pena. A última palavra saiu mais baixa, mais pesada. Você não me viu como um problema, nem como um dinheiro ambulante. Você só me viu. O silêncio entre eles agora era diferente, mais profundo, mais honesto. Ana engoliu seco. E isso foi suficiente para você fazer tudo isso? Leonardo deu um leve sorriso.
Foi suficiente para me fazer querer ser alguém melhor. Aquelas palavras tocaram algo dentro dela que ela não conseguia explicar, porque pela primeira vez ela não via ali um milionário, ela via um homem, alguém ferido, alguém tentando recomeçar. Sem perceber, seus olhos se encheram levemente de lágrimas, mas ela sorriu. Um sorriso diferente, mais contido, mais verdadeiro. Você é estranho, disse ela tentando aliviar o momento. Leonardo soltou um leve ar pelo nariz, quase rindo. Eu sei. Ela olhou novamente para o lugar, depois para ele, e dessa vez não havia rejeição no olhar. Havia decisão. Eu aceito. Leonardo não demonstrou surpresa, mas algo dentro dele se acalmou. Mas com uma condição, continuou ela. Ele inclinou levemente a cabeça. Qual Ana cruzou os braços com um leve brilho nos olhos. Eu continuo sendo eu. Nada de luxo, nada de mudar quem eu sou. O suco continua sendo do meu jeito. Leonardo assentiu imediatamente. Perfeito. E... Ela hesitou por um segundo antes de completar. Você não pode sumir de novo. Agora foi a vez dele se surpreender. Isso é uma regra. Ela sorriu de lado. É. Leonardo sustentou o olhar dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vontade de fugir. Então eu fico. O tempo passou. O pequeno ponto de suco cresceu. Virou referência. As pessoas começaram a chegar não só pelo sabor, mas pela história. Mas para Ana nada realmente importante tinha mudado. Ela ainda acordava cedo, ainda preparava tudo com cuidado, ainda sorria do mesmo jeito. E Leonardo também mudou, não de uma forma grandiosa, mas real. Começou a aparecer mais, a ficar mais, a conversar mais. E aos poucos, algo dentro dele começou a se reconstruir. Não foi um milagre. Ele não se levantou de repente. Não houve transformação instantânea, mas houve algo mais forte que isso. Ele voltou a sentir. E um dia, em um daqueles finais de tarde tranquilos, enquanto Ana organizava algumas coisas dentro do pequeno espaço, Leonardo se aproximou, mais perto do que o normal. Posso tentar uma coisa? Perguntou ele. Ana olhou curiosa. Tentar o quê? Ele respirou fundo e com esforço apoiou as mãos nas laterais da cadeira. O corpo tremeu, os músculos reagiram com dificuldade, mas ainda assim, ele tentou. Ana arregalou os olhos. Leonardo, ele não parou. Com esforço conseguiu se levantar um pouco. Não completamente, não por muito tempo, mas o suficiente. O suficiente para mostrar que ele não estava mais parado. Ela levou a mão à boca emocionada. Você... Ele sorriu. Cansado, mas orgulhoso. Eu estou tentando. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Ela apenas deu um passo à frente e segurou a mão dele, firme, sem medo, sem dúvida. Então a gente tenta junto. E naquele momento, não era sobre dinheiro, não era sobre passado, não era sobre limitações. Era sobre duas pessoas que de formas diferentes tinham sido quebradas pela vida, mas que juntas estavam aprendendo a se reconstruir. E às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é um gesto simples, um copo de suco e alguém que escolhe seu ficar.